não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O caráter é uma forma fixa sobre a qual você pode desenvolver várias personalidades, como se fosse um algoritmo. O senhor colocou que ele é imutável e por isso vai possível descrevê-lo. O nosso caráter permanente é aquilo que Deus sabe de nós. Então a minha pergunta é se isso não seria, o caráter não estaria se assimilando ao eu substancial. Sim. Sim, é nesse sentido que está sendo... Eu digo eu substancial porque o eu é uma coisa que existe para você, em primeiro lugar. É uma autorreferência, não é isso? E quando nós falamos o caráter na sua totalidade, incluindo o que você sabe e o que você não sabe. Portanto, o eu substancial é apenas uma parte do caráter, um aspecto do caráter. O caráter se identifica aquilo que o Kant chamava identidade transcendental. É aquilo que você é mesmo. Né? E que, de certo modo, só se fecha no instante da morte. Onde não há mais transformações possíveis. Então você conhece a forma fixa do sujeito, depois que ele morreu. Por isso que o batismo imprime caráter. Na verdade, segundo a doutrina católica, o sacramento do batismo ele imprime o caráter, também é nessa mesma conotação. Né? Não, ele não imprime o caráter, ele amplia o caráter. Ele cria possibilidades que, pela natureza, o caráter não teria. Ele está perguntando se o batismo imprime o caráter. Não. O que você é, você é. Não é isso? Mas, através do batismo, se abre uma possibilidade que você não tinha pela natureza. Mais alguma pergunta? Você se refere ao mundo do pensamento como se ele estivesse embutido dentro desse eu substancial, esse eu permanente. Eu fico com uma dúvida quando eu penso no conceito de psique. O conceito de psique, como encaixar isso com essas duas realidades? Bom, o conceito da psique é o nosso assunto de amanhã. Então, amanhã eu pretendo dedicar a isto, para depois do conceito de psique tirar o da personalidade. Né? Então, mas note bem, quando eu digo o pensamento, eu não estou dizendo que o pensamento seja uma coisa que está embutida, porque o pensamento também se compõe de palavras, elas estão em circulação o tempo todo. Quer dizer, não é que elas estão presas dentro da mente do sujeito, mas elas são produtos mentais, ainda que coletivos. São coisas que nós criamos. Isso é importante, o pensamento é criado por nós. Não é um dado recebido. O pensamento existe porque nós o pensamos. Né? Você para de pensar, ele não existe. Então, você pode pensar sozinho, pode pensar com a ajuda dos outros. O seu pensamento pode ficar preso secretamente dentro de você, ou pode circular por milhões de pessoas, mas ele continua sendo apenas pensamento e mais nada. Agora, o pensamento, ele adquire uma presença física através das ações que o manifestam de algum modo. Quer dizer, você, em vista do que você pensou, você toma decisões e age. A partir da hora que você agiu aonde? No mundo real. Então, algo do panorama você modificou. Não é isso? O que, é claro que complica formidavelmente as coisas. É muito difícil, às vezes, você não se você tomar um estado presente de uma sociedade qualquer
e você colocar a respeito dela aquela distinção do Georg Jelinek. O que resultou de um plano e o que foi por acaso? O que aconteceu porque alguém quis, o que aconteceu porque aconteceu. É muito difícil você discernir isso aí. É obrigatório você tentar, mas às vezes é difícil, né? E na nossa própria vida também, né? O Ortega Gasset diz: la vida é lo que hacemos e lo que nos passa. Eu digo, bom, mas o que foi que eu fiz e o que aconteceu comigo? Né? Onde termina o hacemos e onde começa o nos passa? Bom, tem coisas que eu posso fazer hoje que resultam às vezes de pensamentos que eu tive anos atrás, das coisas eu não lembro mais, né? Então eu me sinto uma vítima inerme, embora eu seja o autor remoto da situação. Então tudo isso exige, vamos dizer, um exame muito meticuloso e muito sério, muito cuidadoso para você saber onde houve um autor, quem foi o autor, quem fez, quem não fez. Agora, as ciências sociais complicaram as coisas de maneira absolutamente formidável, na medida onde elas querem atribuir tudo a fatores impessoais, né? Quer dizer, o próprio Durkheim ele vai decidir que o fato social é aquilo que ninguém decidiu, né? Aquilo que simplesmente acontece, né? Não depende da vontade de ninguém. Ele, bom, é muito difícil você encontrar uma situação qualquer onde nenhuma vontade individual ou coletiva tenha interferido. Quer dizer, decisões que foram tomadas na geração anterior, agora se impõem a mim como fatos sociais. Mas alguém decidiu aquilo, né? E se eu não sei quem decidiu, não conheço a história, então aquilo chega a mim com um ar de fatalidade natural que é perfeitamente enganoso. Não é isso? Teve a situação que a gente estava conversando agora no intervalo. Quer dizer, você tem um sistema representativo que foi criado pelas ações humanas, tá certo? De milhares de pessoas interessadas em preservar, acima de tudo, os seus próprios interesses. É o estamento burocrático de que fala o Raimundo Fauro. Quer dizer, eles querem um Estado para eles, para o seu grupo, etc. Sempre foi assim. Mas as pessoas não sabem que foi assim que se criou. Então elas acham que a existência das nossas instituições é como se fosse um fato natural, uma decisão divina imutável. Quando na verdade é altamente mutável, você pode mudar isso em 3 dias se você quiser. O sistema representativo pode ser inteiramente derrubado se você criar outro imediatamente. Mas a ação humana pode ser matriz de realidade, não? Claro, ela pode ser matriz de realidades que daí se impõem, né, às suas vítimas, por assim dizer, como se fossem fatos da ordem natural. Quando o Antônio Gramsci diz que o partido deve se esforçar para se tornar um poder onipresente e invisível, é isso que ele está falando. Quer dizer, nós vamos fazer uma série de ações que vão aparecer para as pessoas como se não fossem ações, como se fosse a natureza das coisas ou o decreto divino, mas alguém fez por trás. É por isso que eu digo que o Gramsci é a sistematização da sacanagem, né? Não é outra coisa. Se ele diz, todo mundo vai ser socialista sem saber, então você está me enganando, pô. É óbvio, né? É óbvio. No entanto, né, quantas pessoas não achavam o Gramsci o suprassumo da ética, da moralidade? Nada. É um discípulo de Maquiavel, é enganador. Você vê, a linguagem humana, vamos dizer, ela tem este poder de ela desencadear efeitos sobre as pessoas sem referência ao objeto que elas estão falando. Certas palavras já estão imantadas de uma aura emocional por si mesmas. Outro dia eu estava comentando isso, falando dos hinos dos vários países. Se você pega o hino nacional americano, é a descrição de uma batalha, né, da Guerra da Independência. Se você pega o hino da Grécia, tá certo? Ele se refere, vamos dizer, à origem remota do conceito de liberdade, que aparece na própria Grécia. Ela diz, nós te reconhecemos pelo teu rosto, porque nós vimos você antigamente. Mas, se você pega o hino do país de Gales, fala da língua do país de Gales, que é uma língua que só 800 pessoas falam, né? Então, as pessoas se esforçando para que a língua não morra.
Então, todos esses hinos falam de alguma coisa. Se você pegar o hino nacional brasileiro, ele fala do quê? Está tentando criar uma emoção por meio de meras palavras. É uma emoção cívica. Não tem uma referência a uma experiência comum. Você está entendendo? Essa experiência, por exemplo, a Guerra da Independência, bom, foi uma experiência que todo mundo viveu. Não é isso? A luta pela liberdade. O que são os tais de raios fúlgidos? Né? E o lábaro estrelado? Quer dizer, do que estão falando, meu Deus do céu? Então, isso é comum a toda a América Latina. Os hinos da América Latina são todos assim, tudo esperando criar emoções a partir, vamos dizer, do impacto direto das palavras, sem referência a coisas do mundo. Então isso é uma espécie de psittacismo social, você entendeu? Então, pela linguagem você vê a linguagem dos nossos políticos, você vê um discurso de um presidente americano, ele é como um amigo falando para um círculo de amigos. Você pega um discurso de deputado brasileiro, já é um negócio com uma solenidade, uma linguagem juridiquês, né? Hoje, outro dia, o Álvaro Dias falando, não, nós temos que defender o homem contra as aleivosias assacadas. Ó raios! Xingar a mãe do homem. Quer dizer, não são coisas concretas, são palavras que vêm imantadas de um prestígio por si mesmas. Nossa, você vê coisa... No discurso do Benjamin Netanyahu, coisas reais da vida do povo israelense, né? Então, isso aí, vamos dizer, a cultura latino-americana foi toda feita assim. Que é a cultura do estamento burocrático. Quer dizer, é um bando de picareta que toma conta do Estado, só vê o seu próprio interesse, tá certo? E quer manter as pessoas, vamos dizer, num estado de sujeição aceita, continuar trabalhando para eles. Quer dizer, não é uma origem boa. Se você pensar bem, por exemplo, quando houve a nossa independência brasileira, o que era a população brasileira? Metade era escravo, meu Deus do céu. E a outra metade um bando de pé rapado, e lá em cima tem a meia dúzia de caras que tinham dinheiro. Então, que experiência em comum essa pessoa tinha vivido? Essas pessoas tinham vivido. Eu acho que não havia uma única experiência que fosse compartilhada por todos. A primeira foi a Guerra do Paraguai. De todos participaram, os escravos, os senhores de terra, todo mundo. Então, aí, bom, consolidou uma ideia nacional. Logo depois acabou. Né? Depois, que outra experiência são vividas como só a Copa do Mundo. Agora, hoje, por exemplo, com esse movimento popular, tá bom, agora nós temos uma experiência vivida em comum. E isto pode gravar na memória das pessoas e deve ser passado para dentro. Para quê? Para que essa experiência se repita e não morra. E daí ela passa a ser uma coisa real da nossa vida. Agora, você fala, ouviram do Ipiranga? Quer dizer, quantos caras tinha no Ipiranga? A nação inteira? Foi um cara que estava lá fazendo cocô, levantou. Todo mundo sabe que foi isso. Parece dar a impressão que foi assim um grito nacional, o povo inteiro se levantou. Nada, foi o cara que combinou o negócio com o pai dele, pô. Quer dizer, uma trama que houve dentro do estamento burocrático entre duas pessoas, pai e filho. E nós queremos dar a impressão de que isso foi um grande acontecimento nacional, não foi nada. Então nós, vamos dizer, precisamos de novos letristas de hinos nacionais que falem de coisas que o povo vivenciou, que ele conhece. Falando da realidade, em vez de criar essa eloquência pomposa e vazia. Né? Se aqui um deputado falar no parlamento como o Álvaro Dias ou outro, os caras vão dar risada da cara dele. Falei, esse cara fala esquisito, pô. Chega com aleivosias assacadas. Quer dizer, não pode falar como as pessoas falam. Você vê o discurso do Ronald Reagan, pô. Ou do Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln fez a carreira dele na base da piada. Mas se um presidente da República Brasileira pode fazer uma piada? Não pode, né? Olavo, me ocorreu
seguinte, já que você, durante a aula, estava falando de linguagem e de personalidade, só o que você está falando dos hinos, já percebe que a linguagem desse povo latino-americano, especificamente o brasileiro, é uma linguagem que conspira contra a autenticidade. Claro! E isso tem... Vocês estão ouvindo o que ela está falando aí? O pessoal está ouvindo aí? E isso traz um prejuízo não só para o povo enquanto povo, mas para os indivíduos. Isso é uma tristeza sem fim, porque é tudo vazio. É trágico, porque você vê que no Brasil Claro. não existem exemplos aos quais você deva se pautar para realizar. Um povo que não realiza grandes feitos, ele fica diminuído, né? Você vê aqui, como no Brasil se fabrica um herói com nada. Você lembra que queriam beatificar o Betinho? Sim. Saiu na Veja, um santo brasileiro. E o que? O cara era um comunista espertalhão que inventou um jeito de se apropriar das organizações de caridade para favorecer o partido. Foi isso, apenas isto. Eu não posso dizer que ele é um cara irreal, não, alguma coisa ele fez. Tá certo? Mas ele fez isto. Não, o que ele fez não é nada, tem nada a ver com santidade. Experimenta você orar para São Betinho. São Betinho, eu estou com hemorroidas, me cure. Experimenta para ver o que acontece. Né? Então, e no entanto o pessoal cai nisso. O que é? Você fazer uma realidade, criar uma realidade por meio do impacto das palavras. E evidentemente do prestígio anterior de quem fala. Ah, saiu na Veja. A nossa literatura tem uma bela tradição de luta contra isso. Quer dizer, os escritores que de novo, restauravam a linguagem da realidade contra, né, esta classe pomposa, idiota de mandatários e políticos, etc. A obra do Leão Barreto é isso, a obra do Graciliano Ramos é isso. Né? Todos os nossos bons escritores restauravam permanentemente a linguagem da realidade. Né? Mas não adiantou, porque eles eram pouco lidos. Que influência pode ter? Bom, o único escritor que exerceu influência grande no Brasil fui eu. Né? Popular, falando. Né? Isso é uma sorte extraordinária, porque os outros escritores, o pessoal nem prestaram atenção, foram prestar atenção logo em mim. Né? Mas eu espero, por exemplo, que os meus escritos tenham ensinado às pessoas algo do que é a linguagem da realidade e algo do que é a linguagem das impressões hipnóticas. Não é isso? Por exemplo, a coisa de você confundir, né, valores e fatos. Por exemplo, você não pode dizer que o PT é comunista porque isso é antipatriótico. Eu digo, mas desde quando a história tem a obrigação de ser patriótica? Para ter a obrigação de saber se é um fato ou se não é. Você não pode apelar a um juízo de valor contra um juízo de fato. Você não pode dizer isso porque é feio, porque nos magoa, porque nós não gostamos. Isso aí tudo, o raciocínio do Vila é esse, se você fala que o PT é comunista, você vai ter que dar um golpe militar. Nós não queremos um golpe militar, então não pode falar. Meu Deus do céu, o que é isso? Que tipo de raciocínio é esse? Quer dizer que agora a história do passado, né, depende de um golpe militar futuro? Você está doido? Então esse tipo de confusão, né? E as pessoas entram num delírio verbal mesmo, onde você, usando certas palavras que estão carregadas de prestígio positivo ou negativo, você se ilude e ilude os outros. Esse pessoal que está falando da estabilidade das nossas instituições, o que é isso? Estabilidade das nossas instituições significa assim, tem um monte de bandido que tomou conta de tudo, está roubando tudo, nós não podemos tirá-los de lá por meios legais e não queremos os meios ilegais, então não podemos fazer nada. Isso é a estabilidade das nossas instituições, então quer dizer que as instituições já caíram e não há meio de levantá-las. É isso que é a estabilidade das nossas instituições. Mas é bonito falar a estabilidade das nossas instituições, tranquiliza as pessoas. Então você está falando não porque a coisa existe, mas porque você quer dar uma impressão. E essa troca de impressões vamos dizer, é o debate político nacional, todo mundo tentando parecer que é bonzinho.
Então é uma linguagem viciada mesmo, profundamente viciada, mas não é de agora que está viciada desde o hino nacional, pô. Você pega o nosso hino à bandeira, eu digo, bom, o que a bandeira simboliza? Pensa bem, a bandeira dos Estados Unidos simboliza as primeiras colônias que lutaram, morreu gente pra caramba e botaram os ingleses para correr. É isso que simboliza. Agora, a bandeira brasileira significa o verde das nossas matas, o ouro não sei das quantas, o céu estrelado. Esses são elementos da natureza física, não ações humanas. E será que você vai ficar tão emocionado assim com o verde das nossas matas? Ah, tá cheio de jacaré, olha que coisa bonita. Tem jacaré, tem anta, tatu. Então não é um símbolo verdadeiro, tá certo? É um símbolo do território e não da sociedade humana. E o território não pode ser objeto de tanta afeição assim. Você tem no futebol, por exemplo, né? Que Bom, mas é uma experiência real. Sim, é real, mas pensa o que tem por trás dela. Os clubes todos, as pessoas não largam aquele negócio, o cara tá roubando. Sim. E ele tá lá e tal. É muito miserável isso também. Enquanto experiência compartilhada. Mas pelo menos é miserável. Como experiência compartilhada é absolutamente miserável, mas tem a vantagem que pelo menos é real. Pelo menos a partida aconteceu mesmo e nós ganhamos ou perdemos. Né? Mas e coisas que você nem sabe se aconteceram ou não. E quando não é coisa, não é acontecimento, é coisa, como o caso da bandeira. Qual é a diferença entre o caráter na astrobiologia que pode emergir na realidade e pode não emergir nada? Não, a astrocaracterologia não é um estudo sobre o caráter. Ela é um estudo sobre determinados elementos do caráter, elementos, portanto, permanentes, para saber se eles podem ter uma correspondência estrutural com as posições do planeta na hora do nascimento ou não. Esse aqui portanto, não é um estudo sobre o caráter de modo geral. Eu estou me apoiando no mesmo conceito de caráter que eu estou usando agora, que é a identidade transcendental do Kant, mas visto apenas em aspectos separados. Isso é muito importante. Porque os astrólogos acreditam que o horóscopo é um desenho total da personalidade. Falou isso, impossível. Isso é impossível. Por quê? Porque os elementos que estão lá, um não tem nada a ver com o outro. Então, não é a posição de um planeta que determina a posição do outro. Ao contrário, eles vão se misturando, cada um com o seu ritmo próprio, e cria combinações mais ou menos fortuitas. Portanto, são sempre elementos separados e nunca um quadro total. Mas qual a relação disso com esse caráter que se completa e se estabiliza também estaticamente após a morte? São dois quadros estáticos, né? E entre eles tem a temporalidade. Então, vamos dizer, a identidade transcendental propriamente dita, ela é incognoscível por nós. Nós sabemos que ela existe e que está lá. Mas há algumas coisas que você pode saber dela. Por exemplo, quando o sujeito morre, você sabe que a vida dele já adquiriu a sua forma total. Portanto, alguma correspondência com o caráter deve ter. Não é isso? Mas eu não creio que vamos saber mais do que isso. Mas essa forma tem relação com essa forma inicial. Claro que tem. Claro que tem, mas não é a mesma coisa. Mesmo porque quando o sujeito morre, você sabe que a vida dele se fechou numa forma fixa, mas você não conhece a forma fixa inteira. Você sabe pedaços. Nesses pedaços você pode discernir alguns elementos fixos. Se você escavar desde o nível de descrição da personalidade para um nível estrutural mais profundo, que é o que eu tento fazer com aquelas formulinhas descritivas que eu criei na astrocaracterologia. Está entendendo?
Também me parece óbvio que é uma outra coisa que em geral os astrólogos não percebem, que o horóscopo é uma fórmula fixa. E os trânsitos planetários posteriores dá a impressão que está tudo mudando, mas eles obedecem a um algoritmo fixo. Portanto, tudo que a astrologia pode falar sobre um sujeito é aquilo que ele tem de fixo. De mais nada. Portanto, não pode corresponder com a personalidade, a qual é um produto histórico, você está entendendo? Então, você pode fazer uma descrição de elementos do caráter, que são elementos fixos, e que alguns deles são apreensíveis, acredito eu. E se eles forem apreensíveis, então é possível uma comparação entre o estudo de um caráter e o estudo de um mapa astrológico. Senão, a questão vai ficar sempre na base do achismo, do gosto, não gosto. Então, eu não poderia enfatizar suficientemente a diferença entre caráter e personalidade. A personalidade é algo na qual você pode interferir, você pode mudar. As pessoas mudam de personalidade mesmo. Para melhor ou para pior. Por exemplo, esse pessoal que entra nessas seitas, tipo Reverendo Moon, Rajneesh, etc., que depois de 2 semanas a personalidade do cara está irreconhecível. Isso acontece. Mas todas essas mudanças têm que ser compatíveis com o caráter. Portanto, o caráter não pode ser descrito em termos de qualidades da personalidade, qualidades ou defeitos da personalidade. Ele tem que ter uma linguagem própria, que é quase uma linguagem matemática. É altamente abstrato. Agora, está um negócio, se você, supondo-se que esta hipótese da correspondência do caráter com o mapa astrológico, ela se confirme, supondo-se que confirme, então você conhecendo algo do caráter e sabendo 2 ou 3 dados da vida real do cara, você pode deduzir uma terceira. E isso eu mostrei que é possível. No mapa aparece somente o caráter, quer dizer, os elementos fixos. Esses elementos fixos não são descritíveis como características de personalidade. Por exemplo, saber se o sujeito é preguiçoso, corajoso, burro, etc. Não dá. Não é disso que o mapa está falando se ele falar de alguma coisa. Ele só pode estar falando do caráter. Por exemplo, o caráter é uma estrutura fixa. Existe uma linguagem para descrever a estrutura fixa que está por baixo das transformações da personalidade? Não, não existe ainda, então precisa criá-la. Eu achei que podia criá-la em termos das famosas faculdades cognitivas. Então você tem certos elementos de da estrutura cognitiva do sujeito que são permanentes. Mas esses elementos são compatíveis com uma infinidade de mudanças ao longo da vida. Mas se você tem, vamos dizer, se você tem uma descrição correta do caráter do sujeito, até onde você pode chegar, ainda que sejam elementos separados, e você sabe mais 2 ou 3 coisas do estado atual dele, então você começa a correlacionar caráter com personalidade. Está entendendo? E você pode até, às vezes, tirar algumas conclusões para além do que você sabe. Essas tipologias de caráter, como o Enneagrama, por exemplo, isso ajuda de alguma forma? Se diz para conhecimento da personalidade, sempre ajuda, desde que você use várias e não uma só. Por quê? Porque todas elas são sugestivas. Não existe um meio de você fechar a personalidade dentro de um esquema descritivo qualquer, porque o esquema descritivo é sempre genérico. Ele é feito para comparar. Você pega um certo número de fatores
e mede a quantidade desses fatores, que é diferente em várias pessoas. Por exemplo, sei lá, o sexo. Nem todas as pessoas são igualmente sexualizadas. Você tem desde o sujeito priápico até o sujeito que fez voto de castidade. Tudo isso é humano. Então pode ser quantificado. Né? Digamos, a força de vontade, a persistência, pode ser quantificada. Tudo pode ser quantificado. Mas o que pode ser quantificado é aquilo que está presente em várias personalidades. Portanto, você só vai conhecê-las pelo lado da medição comparativa. Não é isso? Agora, você imagina o psicólogo se medindo a si mesmo por esse padrão. Ele saberá que esse conjunto de medidas não esgota a sua personalidade. Ele sabe que ele pode mudar instantaneamente. Então, quer dizer, ele está vendo os outros como se pertencessem a uma espécie diferente da dele. Então está faltando o quê? O elemento subjetivo da experiência cognitiva imediata. E dificilmente você vai encontrar um psicólogo de profissão que saiba articular uma coisa com a outra. Em geral, se ele tomou um desses rumos, né, se ele tomou o rumo da pesquisa científica, ele vai ficar por ali, para ele estar satisfeito. Para ele é satisfatório. Mas vai ficar uma descrição coisificada, por assim dizer, né, com um alto risco de paralaxe cognitiva. Quer dizer, você descreve a humanidade com categorias que não se aplicam a você mesmo. Você é sempre a exceção à regra. Então, esse conhecimento assim, ele é inteiramente insuficiente. É isso. Eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre a espécie humana que não me inclua também. É isso. Por exemplo, quando Thomas Hobbes diz que todo mundo só faz as coisas para dominar o próximo. Pô, então quer dizer que você escreveu esse livro também para dominar o próximo? Ah, não. Eu não estou de sacanagem. Então você é uma exceção. Está entendendo? Acaba sendo um jogo de linguagem, né? Claro, eu quero ver o Dr. Freud explicar como foi que a sua libido o levou a escrever todos aqueles livros. Se a motivação é só essa. Então, mas evidentemente são explicações unilaterais que podem servir para os outros. Quer dizer, você os enquadrou naquela grade e você só os vê através da grade. Essa grade corresponde a elementos reais. Quantas vezes você for lá verificar, eles estão lá. Não é isso? Só que, às vezes, o essencial escapou. Não. Isso aí é como teorias da superioridade racial. Todo teórico da superioridade racial está sempre na raça superior, não na inferior. Só houve um sujeito que foi contra Otto Weininger. Otto Weininger chegou à conclusão que ele pertencia à raça inferior e meteu a bala na cabeça. A gente ri, mas é uma tragédia. Se os judeus são os inferiores, eu sou inferior, não vale a pena. Pá. Você não pode dizer que ele não fosse honesto, né? Ele foi coerente até o fim com essa besteira. Bom, então por hoje é só. Tá bom?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.